Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada irmão, com cada um que nos assiste, que as bênçãos de Deus possam cobrir a sua vida. Esse é mais um momento meditando na palavra e eu desejo tomar uma porção das Escrituras para basear a nossa meditação. Se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. A seguir, a Bíblia diz: Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos, e subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Eu daria um tema a nosso assunto: quem é você entre a multidão? Nós vemos que quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz na leitura que lemos que saiu uma mistura de gente. E além dessa mistura de gente, a Bíblia diz que também havia um vulgo entre eles. O profeta irmão Brana, ele diz que por mais pequeno que seja um grupo, tem as 3 classes de crente: o genuíno cristão, o crente manufaturado e o incrédulo. Então, nós vemos que em meio à multidão existem pessoas que realmente são verdadeiros cristãos, que estão se esforçando para viver uma vida que agrada a Deus. Mas também existe aqueles que agem como agiu Datã, Coré e Abirão, que se levantaram contra Moisés e Arão. E vemos que junto com esses 3 homens, mais 250 homens maiorais da congregação, eles acabaram morrendo porque eles, na verdade, não criam que Moisés era o homem que Deus havia levantado para guiá-los. Então essa pergunta é pertinente: quem é você entre a multidão? Nos dias de Jesus, nós vemos que havia na multidão que seguia Jesus muita gente. Nós temos um Tomé, e era aquele homem que só cria se visse. Temos um Judas, que é um tipo do crente manufaturado. Vai até a fronteira, mas na hora de receber o batismo com o Espírito Santo, simplesmente cai fora. E nós vemos ali um Pedro, um homem com muitas falhas, mas um homem firme que permaneceu ao lado de Jesus, embora com suas fraquezas, mas não recuou, até que teve uma experiência experimentada com Deus e morreu, mas não negou o nome de Cristo. Veja que Jesus disse que o diabo havia pedido para se andar com Pedro como trigo. Eu roguei ao Pai por ti. Veja então, para que a tua fé não desfaleça. Nós sabemos que entre aquela multidão, enquanto Jesus ia,
em direção à casa de Jairo, muitas pessoas tocavam em Jesus, mas de repente alguém tocou em Jesus, e aquele foi um toque diferente. Quem era aquela mulher entre a multidão? Ela estava ali enfrentando um problema terrível, mas ela tinha fé. Ela simplesmente pensou: se eu apenas puder tocar a orla do seu manto, eu sararei desta enfermidade. E ela tocou a ponto de Jesus parar e dizer: quem me tocou? Os discípulos, Pedro, ainda lhe repreendeu: mestre, a multidão te oprime, todos estão te tocando. Mas veja, ele disse: alguém me tocou diferente. Virtude saiu de mim. Isso é força. Então veja que entre a multidão havia alguém ali que estava desejosa tocar em Jesus, porque ela cria que se ela pudesse tocar na orla do seu manto, ela sararia. Então, mesmo entre essa multidão, essas muitas pessoas, como diz a Bíblia, muita mistura de gente que saiu do Egito, havia ali entre eles um Calebe, havia entre eles um Josué, homens determinados, homens leais, homens fiéis. Em quem você está representado? Em Datã, Coré e Abirão? Ou faz parte daqueles 250 homens maiorais da congregação? Ou você está representado em Josué e Calebe? Se você, entre essa multidão de hoje, está representado em Josué, em Calebe, então você entrará na terra da promessa, você alcançará a vitória. Você não estará morto, não será engolido como foram aqueles homens. Se você está representado entre aqueles murmuradores que se levantaram e murmuraram contra Deus e contra Moisés, está propenso a morrer no deserto. Oxalá que você esteja representado em Josué e Calebe, que lutaram e venceram, que permaneceram fiéis ao lado de Moisés e alcançaram a bênção prometida, alcançaram a vitória prometida. Seja você um deles. Quem é você entre a multidão? É você um cristão? É você uma cristã? É você alguém que está lutando, que está se esforçando para viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Quem é você entre a multidão? É alguém que procura viver um testemunho, dar um testemunho do Evangelho? Um verdadeiro testemunho? Quem é você entre a multidão? É alguém que simplesmente está refletindo o verdadeiro caráter de Jesus Cristo? Quem é você entre a multidão? É você um Pedro, uma Maria, ou como aquela mulher que tocou a orla das suas vestes, ou como a mulher cananeia que se humilhou perante Jesus e alcançou a sua bênção? Ou está representado entre aqueles que apenas sabiam murmurar contra Deus e contra Moisés? Pense nisso, que Deus te abençoe.